Você que está acompanhando o nosso devocional, nós estamos chegando aí na reta final desse devocional. Estamos hoje no 38º dia. Propósito colocado diante de Deus, a busca por algo, o desejo de alcançar resultados. Você precisa entender que primeiro o propósito ele começa individual e aí ele vai crescendo para você chegar numa amplitude. Então você começa a ver que o propósito é maior que você. É maior do que o seu desejo inicial. Você precisa em 2021. Você precisa esse ano fazer um desafio de fé na tua vida, colocar Deus na frente, para que você possa superar os desafios que estão por vir. Eis que estamos em tempos difíceis, tempos de aflição, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é a tua força. Você que está chegando agora, você que está se conectando, nós estamos hoje dando sequência ao nosso devocional. Hoje é o 38º dia e eu quero falar sobre resiliência. Seja resiliente. Seja resiliente. Essa palavra, ela faz todo sentido para o propósito. Por quê? Porque ser resiliente significa ser flexível, adaptável. Significa adaptar-se às situações. E nós estamos passando por um momento complicado. Lockdown, pandemia, percas, incertezas. E ser resiliente nesse momento é ser capaz de se adaptar, é ser capaz de ser flexível, é ser capaz de voltar à forma original, retornar ao começo, retornar ao início, fazer de novo, recomeçar, ter ousadia para recomeçar, coragem para reconstruir. Chegou o tempo de você reconstruir e ressignificar a sua história. Muita coisa não fazia sentido, até então agora você vai começar a desenvolver, você vai começar a ressignificar muitas coisas na sua vida. Você precisa ressignificar a sua caminhada. Qual é o sentido? Qual é o propósito? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo? Ser resiliente é ter capacidade para se recuperar, superar os problemas com facilidade. Então você precisa se adaptar, você precisa ser flexível, você precisa superar, você precisa recuperar. Você precisa entender o processo de reconstrução da sua vida, de reconstrução da tua história, de ressignificação. Você precisa entender o processo por onde você está passando, para que você possa entender onde você vai chegar, onde Deus quer que você chegue. Nesta manhã, eu estou falando sobre ser resiliente. Você é a capacidade de se reinventar, capacidade de superar qualquer desafio com facilidade, porque você tem a capacidade de se reinventar. Você tem a capacidade de se adaptar a situações e ser flexível.
Hoje nós estamos vivendo tempos que precisamos ser flexíveis, precisamos ser adaptáveis às situações. Ontem mesmo, dando uma aula online, eu falava para os alunos isso. Vocês precisam entender o processo. Hoje o que tem é isso. É uma aula online. E vocês precisam entender que esse é o processo. Isso é o que nós temos para hoje. E é por aqui que vai ser a brecha para vocês chegar ao final e a concluir o estudo. Porque é o que tem. Então, isso é capacidade de se reinventar. E hoje eu quero deixar essa palavra para vocês. Nosso 38º dia do propósito. Você que caminhou aí os 38 dias comigo. Você precisa entender que chega um momento que você precisa se reinventar. Não dá só para ficar olhando para trás e se lamentar pelo deserto. Você precisa entender que o deserto é um terreno propício para você aprender, para você desenvolver, para que você possa alcançar resultados extraordinários. O deserto é a maior escola que o ser humano pode ter. O deserto que você passa na sua vida é a escola de Deus. É no deserto que você encontra os melhores amigos. É no deserto que você percebe quem são seus amigos. É no deserto que você percebe quem são seus irmãos. É no deserto que você percebe quem realmente quer te ver chegar na Terra Prometida e quem está torcendo para você ficar no deserto, morrer no deserto. Mas se Deus colocou você no deserto, não se preocupe, por quê? Porque o deserto não será cemitério de sonhos. O deserto não será o lugar onde você vai enterrar os seus sonhos. O deserto será o lugar onde você vai aprender, onde você vai se adaptar, onde você vai criar ou gerar capacidades extraordinárias para se reinventar. E assim você vai conseguir chegar ao lugar onde Deus quer, na terra onde Deus quer te colocar. Há um tempo de Deus para a tua vida e esse tempo chama-se hoje. Hoje é o tempo que Deus preparou para você. Essa é a hora de conquistar. Esse é o tempo em que Deus vai guiar a tua vida, a tua história, para que você possa chegar onde Ele quer. Nós estamos no 38º dia. Então isso significa que hoje, quinta-feira, é o nosso 38º dia. Então, sexta-feira é o nosso 39º e no sábado nós estaremos encerrando o devocional das 6h12. Esse primeiro projeto que Deus colocou no meu coração. Sábado será o nosso último dia do devocional. Hoje eu estou falando sobre resiliência, estou falando sobre ser resiliente. E eu quero deixar essa palavra para você dizendo: reconstrua a sua história com capacidade, com capacitação celestial. Deus vai te ensinar a ser flexível, a se adaptar e a recuperar com facilidade. A recuperar com facilidade. Você vai se surpreender quando você olhar para a sua história e ver como você está recuperando as suas forças. Você está se reinventando. Você nem imagina e você está conseguindo força, você está conseguindo ânimo, coragem para prosseguir. Mesmo que as influências, mesmo que as palavras, mesmo que o tempo pareça desfavorável, Deus vai te dar capacidade de se reinventar para que você possa chegar onde o Senhor preparou para você. Eu quero deixar uma palavra nessa manhã. A palavra de Deus está no livro de Neemias, o capítulo 8. É quando Esdras vai ler o livro da lei diante do povo, no processo de reconstrução de Jerusalém, né? E é o capítulo 8 de Neemias, e o versículo é o versículo 10. E disse-lhe mais: ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor
é a nossa força. O que está acontecendo aqui? Em rápidas palavras, Neemias, ele vai receber uma notícia de que Jerusalém não está do jeito que ele gostaria. Ele está numa fortaleza, ele é o homem de confiança do rei. Então, quando ele recebe essa notícia que Jerusalém não está bem, então ele vai orar, ele vai se preparar, consagrar, ou seja, ele começa a ser resiliente. Ele tem empatia por Jerusalém e pelos que estão morando em Jerusalém. Estão sem segurança, estão desprotegidos, estão precisando de alguma coisa. Neemias identifica a realidade de Jerusalém e vai orar a Deus, confessa os pecados do povo a Deus, pede a Deus direcionamento, pede a Deus para que Deus viesse transformar a situação. Ele não se conforma com a situação. Eu quero falar nessa manhã para os inconformados. Você que é inconformado com a situação, então você está no caminho certo, porque esse é o primeiro sentimento que você deve ter para que Deus possa levantar a tua história, transformar a tua vida e restaurar por completo tudo aquilo que o Senhor tem permitido você passar. O caminho que você tem passado pode ter te ferido, pode ter te deixado marcas profundas, mas chega uma hora que Deus começa um tempo de reestruturação e de restauração. Eu estou pregando nessa manhã, estou profetizando sobre a tua vida, estou te falando, estou te ensinando a ser resiliente. Chega uma hora que você precisa se levantar, você precisa caminhar, você precisa entender que o próximo passo depende de você. O próximo passo depende de você. Entrar no propósito, no desafio depende de você. Você entra no propósito com fé, coragem, se reinventando, buscando a direção de Deus. E é nesse momento que o Senhor vai olhar para você e vai ver que você está buscando algo, você está se dedicando em algo, você não está conformado com a situação. E eu estou falando aqui nessa manhã, seja resiliente, seja persistente, reconstrua a tua história, a sua capacidade de sempre recomeçar. Deus está dando condição para você ter ousadia cada vez mais, ânimo, coragem, força, para que você possa recomeçar, para que você possa se reinventar. Como assim se reinventar, Ronaldo? Se reinventar é quando você olha para a situação e você acha que não tem mais jeito. Você acha que não vai dar certo, você acha que a coisa está complicada, você acha que o destino ou que o caminho é esse mesmo, que é um caminho difícil e já não tem mais jeito, então você vai se conformando com o caminho. E aí isso vai gerando em você, você vai se fechando, você vai perdendo as forças, você vai se atrofiando espiritualmente e os sonhos vão ficando pelo caminho. É nesse momento que você precisa se reinventar. É nesse momento que você precisa entender que Deus pode transformar, Deus pode restaurar, Deus pode gerar em você uma nova força. Neemias, então, convoca os seus amigos, né, para estar com ele. E aí vem o Esdras e vai começar a ler o livro diante do povo, porque o povo está ouvindo as aflições, ou melhor, o povo está sofrendo as aflições, está ouvindo as acusações, os opositores da reconstrução estão jogando palavras contrárias, e é nesse momento que então vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que Deus tem a nos dizer. Então ele diz assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, tenha capacidade de se reinventar, de voltar à forma original. A forma original significa voltar ao primeiro amor, voltar àquela fase de ânimo, de fé, de convicções plenas que você tinha antes. Deus te convida nessa manhã a reconstruir a sua história, a reestruturar a sua fé, a recolocar a sua vida no caminho que Ele quer. Deus te convida nessa manhã a voltar a sonhar, para que você possa alcançar exatamente o que Deus quer para você. Chegou um tempo de reconstrução, chegou um tempo de levantar as paredes, chegou um tempo de levantar-se, chegou um tempo de construir, chegou um tempo de conquistar. Deus quer te colocar onde Ele quer, ou seja, Deus quer honrar a tua vida, prosperar a tua casa, para que todos vejam que Deus é na tua história, para que os inimigos vejam
que nada e ninguém pode impedir o projeto de Deus na vida de quem é fiel, na vida de quem está buscando, na vida daquele que está entendendo qual é o propósito de Deus na vida. Eu vou dizer para você, nesta manhã, essa palavra aqui, seja resiliente, seja flexível, tenha capacidade de adaptação, tenha capacidade de se recuperar. Você pode transformar a tua realidade a partir da força do Senhor que está em você. Você vai ter novo ânimo, força, coragem, ousadia para chegar onde Deus quer, para que o Senhor possa fazer da tua vida o que Ele quer fazer com você. Deus quer o melhor para você. Quando Neemias ouve a história, Neemias então vai buscar de Deus a orientação, força, condição, e ele consegue tudo, e ele vai reconstruir. Quando ele chega em Jerusalém e vê os muros derrubados, os inimigos zombando, a cidade sem segurança, ele então faz um giro em Jerusalém, analisa o território, então ele diz, não, precisamos transformar essa situação aqui. Então, ser resiliente é o poder e a capacidade de se reinventar, de olhar para a situação e ver que ainda é possível. É o poder de se reconstruir, é o poder de se reestruturar. Deus, nessa manhã, está falando comigo, está falando com você. Tenha a capacidade de se reinventar. Tenha a capacidade de se recuperar. Recupere as suas forças, a sua energia. Recupere o seu ânimo, porque a caminhada é longa. Há um tempo de conquista, há um tempo de prosperidade, mas você precisa estar preparado para isso, porque chegou o tempo, e o tempo é hoje, é o agora, e Deus quer te levantar com graça, unção, ousadia, autoridade e com um poder sobrenatural que vai surpreender até você. Imagine quem está aí do teu lado. Imagine quem não acredita no que Deus pode fazer na tua história. Amém? Então o texto de hoje foi Neemias capítulo 8. E fica com essa frase aqui, ó. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Há uma alegria do céu vindo sobre a tua vida e sobre a minha vida. E chegou o tempo de Deus honrar a tua história, de Deus restaurar o teu caminho e de Deus mostrar para você tudo aquilo que Ele projetou para você. Tudo aquilo que Deus projetou para a tua história está acontecendo, vai acontecer, é o tempo de Deus. Chegou a hora, chegou o momento, e o tempo de Deus para a tua vida é hoje, não é amanhã. Vamos orar. Deus, te damos graça nesse dia. Te louvo, te exalto, Senhor, por tudo que tem feito. Obrigado a Deus por essa manhã, por esse devocional, pela tua palavra. Senhor, capacita-nos, nos direciona, Deus, para conquistas inigualáveis. Eu creio, Senhor, meu Deus, no milagre. Eu creio no teu poder. Eu creio na direção do teu Espírito Santo. Esteja conosco. Acende, Senhor, meu Deus, essa chama em nosso coração. Nos guarda, nos protege, Senhor. Nos livra de todo o mal. E abençoa o nosso dia, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua história. Você que está chegando aí, pode voltar no início. Estamos falando hoje sobre ser resiliente. Você precisa entender que existe um processo na tua vida. E esse processo depende de você. Não se conforme com a situação. Não se conforme com as batalhas. Não se conforme com as pequenas derrotas no caminho. Você precisa fazer aquilo que Deus tem. Você precisa fazer aquilo que Deus tem para você, que Deus tem para a tua história, que Deus tem para a tua vida. Há um tempo necessário de provação, mas há um tempo que, após a provação, há o tempo de vitória, há o tempo de conquista. Você precisa entender que Deus é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força e é Ele que vai nos levar aonde Ele quer. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe a tua história, Deus abençoe teu final de semana aí. Nós estamos caminhando para mais um fechamento de ciclo, né? Eu disse que sábado nós encerramos os 40 dias do devocional, então nós estamos aí na reta final. Foram até hoje, né, 38 dias de muitas experiências, né? Eu louvo a Deus por isso, porque o propósito foi maior e é maior do que aquilo que nós estávamos pensando. Deus é Deus de coisas grandes. Deus é um Deus de surpresas. E foram grandes surpresas nesse período. E Deus tem mais e mais e mais para mim
para você e para nós. Que Deus abençoe teu dia. Tenha um dia excepcional, em nome de Jesus.